Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje estamos no capítulo 12 do livro Conversando sobre Vida Plena e eu espero que esse livro esteja sendo tão abençoador para você como tem sido para mim. Se você gostou do conteúdo, curte, compartilha, comenta, tá? Inscreva-se no canal e indique o canal para outras pessoas. O tema de hoje é o agente abortivo chamado medo. Tá? Nós estamos falando dos agentes abortivos da vida plena, aquilo que impede a vida plena. E hoje vamos falar sobre medo. Eu posso falar desse tema com propriedade. Eu fui uma pessoa muito medrosa por mais da metade da minha vida aqui. O medo é uma realidade, principalmente quando não recebemos amor fundamental quando criança, até os 7 anos de idade. E não receber nem sempre significa que não nos foi dado. A maioria dos pais ama seus filhos e muitos tentam demonstrar de uma maneira que eles acham que é a certa, mas nem sempre os filhos conseguem sentir esse amor. E na falta desse sentimento surge muita insegurança e medo que acabam acompanhando a pessoa para o resto da vida, se ela não conhecer e crer naquele que é o próprio amor e que lança fora todo medo. Neste capítulo, eu não vou falar sobre o medo saudável, aquele que sentimos quando estamos atravessando uma rua, que nos faz ter cuidado e cujo objetivo de existir é a autopreservação. Vou falar sobre o medo paralisante, que impede as pessoas de viverem a vida plena que Jesus veio trazer para elas. O medo que idolatra as circunstâncias e que minimiza o poder de Deus diante delas. O medo que oprime. Reinhard Hitler, em uma de suas lives, falou que o medo é fé. E eu creio nisso. É uma fé do avesso, uma fé em tudo de pior. Jó teve esse tipo de medo. Ele disse: aquilo que eu mais temia me aconteceu. O medo atrai para a sua vida exatamente aquilo que você teme. Se você escolher um estilo de vida que vive com medo, você terá razões para esse estilo, pois vai se preparar para isso e exatamente o que você teme sempre vai acontecer. Eu fui uma criança que tinha tanto medo que fiz xixi na cama ou na rede até meus 11 anos. Eu não conseguia coragem para sair de madrugada no escuro e ir ao banheiro. Quando alguém morria no bairro ou mesmo um artista de TV, eu passava muitas noites com dificuldade de dormir e não deixava meus familiares dormirem também. Eu nem mesmo conhecia quem morreu, só em saber eu já tinha medo. Eu era o tipo de criança que se impressionava com tudo. Não passava perto de cemitério de jeito nenhum. Tinha medo de ficar em casa sozinha. Medo era o meu nome. Cresci e os medos mudaram. Tinha medo de perder pessoas, relacionamentos. Eu era muito insegura de tudo, dependia emocionalmente dos outros. Todas as minhas amigas eram eternas ouvintes dos meus lamúrios e traumas. A vida era tensa para mim. Lembro que eu estava em um encontro em 2003 e reconheci que a palavra medo me definia. Mas eu queria que Deus mudasse o meu nome para coragem e pedi isso a Ele. Não foi algo mágico. Passaram-se quase 10 anos até que a Adriana Coragem pudesse se manifestar e mandar embora a Adriana Medo. Isso aconteceu quando tudo o que eu mais temia me ocorreu. Perdi o chão, perdi tudo ou praticamente tudo. E ali foi o momento entre eu e Deus, que foi mais valioso do que qualquer curso, seminário ou encontro. Eu tinha que crer. Não tinha outra alternativa a não ser crer e prosseguir. Se eu pudesse descrever a cena de como eu vivia a minha vida por alguns anos, eu diria que era como se eu tivesse que correr e enquanto eu corria, o chão atrás de mim ia sumindo e eu tinha que encontrar coragem e forças para continuar correndo e o chão se desfazendo. Não dava para chorar nem me lamuriar, só ter atitude de prosseguir com medo e tudo. E aí é que está. A coragem é você conseguir prosseguir ainda que esteja sentindo medo. É anular a ação negativa do medo. É imobilizar o medo ao invés de se deixar ser imobilizada por ele. Não lembro quando foi a última vez que senti medo. Acho que foi em 2013, quando eu não sabia como seria a minha vida dali em diante. E enquanto eu dormia, veio uma frase na minha mente que dizia: o medo encontrou a rocha e provou do seu amor. Nunca esquecerei essa frase. Ela foi um divisor de águas na minha vida. Dali em diante eu entendi que o amor de Deus lança fora todo medo. Não existe outro método, outro lugar, outra maneira. Acreditar, confiar que somos amados pelo próprio amor. E em cada ato de coragem eu posso sentir o quanto Deus estava sorrindo para mim e dizendo: muito bem, garota,
Estou orgulhoso de você. Há pessoas que foram cercadas de tudo, mas ainda assim são inseguras e medrosas. Você pode ter criado filhos assim. Por exemplo, quando uma criança ajuda em casa e já tem capacidade de enxugar uma louça de vidro e a mãe diz a ela: "Você vai derrubar, você vai quebrar". São fortalezas enormes que vão sendo criadas na mente com essas pequenas frases ditas diariamente em situações simples. Você não consegue, você só faz besteira, você é burro, você nunca vai ser ninguém na vida. Assim se estabelecem medos monstruosos que acompanham a pessoa na vida adulta. O ano em que escrevo este livro, o mundo inteiro passa por uma pandemia de Covid-19. E eu fiquei muito assustada em ver quantos cristãos abraçaram o medo da mesma forma ou pior do que os incrédulos. Olha, já se passaram 6 meses desde que tudo começou. E eu vou confessar algo. Nunca assisti jornal diário para acompanhar a pandemia. Nem mesmo abri o link que aparece com as últimas contagens de número de mortos quando entramos nas redes sociais. Nunca lavei minhas compras. O medo adoeceu pessoas, matou pessoas. O medo faz as pessoas ficarem completamente irracionais. A mídia mundial foi responsável por plantar o medo e alimentá-lo brilhantemente todos os dias. Nunca foi a intenção dela salvar vidas. Ela vive de tragédias. O que vende são as más notícias. Os cuidados que tenho são normais e uso máscaras muito mais pelos outros do que por mim. As pessoas estão tão apavoradas que, se olharem alguém sem máscaras, vão surtar. Tomei bastante vitaminas, juntamente com minha família. Comecei a fazer exercícios para melhorar a saúde, mas nada além disso. Eu me recuso a deixar que o medo de um vírus comande a minha vida, os meus dias, os meus planos. Se você passa horas vendo notícias de morte, se você pesquisa quanto tempo o vírus fica no ar, no plástico, no metal e etc., desculpa, mas sua mente está adoecida. E pode ser que seu corpo comece a sentir a partir daquilo que você ocupa seus pensamentos. Infelizmente, o número de pessoas com depressão, com síndrome do pânico, vai aumentar de forma alarmante, e a porta de entrada foi o medo paralisante. Como o cristão pode temer a morte? Cristão não morre, muda de endereço. Meu marido sempre fala que enquanto tivermos uma missão a cumprir, somos imortais. Nós deveríamos dar exemplo de como encarar tudo isso com coragem e fé. E muitos se esconderam, tremendo de medo. Eu realmente fiquei chocada. E se algum cristão falava sobre fé e coragem, era taxado de insensível, negacionista e até egoísta e irresponsável. A que ponto chegamos? Fazer o outro sentir medo é a forma mais eficiente de dominá-lo e derrotá-lo. Nenhum cristão deveria ser dominado e derrotado se aprendesse a vencer o medo. Os cristãos perseguidos não têm medo de morrer, de serem presos. Nada os detém. Eles já se converteram entendendo a eternidade. Por causa disso, vivem de milagre em milagre. Têm experiências tremendas para compartilhar e mais pessoas se convertem nesse ciclo de fé e coragem. Como você pensa que vai receber as promessas de Deus com medo? A vida cristã é uma vida ativa. Devemos ser proativos e só conseguiremos se vencermos nossos medos. Manipuladores sentem o cheiro de longe de pessoas que são medrosas, e essas são presas fáceis para seus projetos. Isso acontece até em manipuladores religiosos. Ninguém conquista coisa alguma com medo. Eu gosto muito da história de Josué e Caleb e os 10 outros espias. Aqueles 10 homens viram os gigantes, viram os muros, viram os gafanhotos e ficaram com medo. Enquanto Josué e Caleb viram tudo isso, mas viram também as uvas, o leite, o mel e, principalmente, se encheram de coragem para avançar, porque Deus já tinha garantido que eles venceriam os povos mais fortes do que eles e expulsariam esses povos de lá. Deus prometeu e o que ele fala tem mais poder do que os nossos olhos naturais veem. Mas o medo faz com que nos curvemos perante as circunstâncias. Por causa do medo e da murmuração daqueles espias, o povo todo teve que passar 40 anos no deserto para que todos eles morressem lá. Somente a geração seguinte entrou e tomou posse da terra prometida, exceto Josué e Caleb. Você consegue imaginar quantos projetos Deus colocou no seu coração e foram abortados pelo seu medo? Medo de não conseguir, medo de não dar certo, medo do que os outros vão pensar. Pessoas que se desdobram com medo de perder relacionamentos, na verdade já os perderam. É só uma questão de tempo.
Sua motivação nunca pode ser o medo. Você terá uma vida terrível se fizer essa escolha e sofrerá muito, pois as pessoas perceberão o seu medo e o usarão para tirar vantagem. Então, você não estará num relacionamento, você estará num jogo. O que faz você sentir medo? Já fez essa pergunta? Existem muitos maus hábitos que podem estar alimentando esse sentimento destrutivo em você. Se você vive em grupos de WhatsApp que só falam de tragédias, se você passa o dia inteiro ouvindo pessoas negativas, se você só segue páginas de desgraças, assassinatos, você está nutrindo muito bem os seus medos. Eu acredito hoje que ter ou não ter medo é uma decisão. Ainda que o sentimento persista, eu decido que ele nunca mais vai me dominar, nunca mais será a motivação para eu fazer ou deixar de fazer algo, para falar ou deixar de falar algo. O ponto não é descobrir a origem dos seus medos, mas descobrir quem pode tirá-los do seu coração. Viver com medo já é uma mensagem clara de que não confiamos no caráter de Deus, não confiamos em sua bondade e soberania. Deus nunca quis que seus filhos tivessem medo. Eu nunca contei, mas sempre ouvi falar que existem 365 não temas na Bíblia, um para cada dia do ano. Jesus veio e morreu na cruz para vencermos o sentimento de medo, para nos libertarmos das ansiedades desta vida. A palavra de Deus nos garante que nele já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Diz também que temos tudo o que necessitamos. Pense comigo, se o morrer é lucro, por que temer a morte? Isso não faz sentido. Saiba de uma coisa, todo medo paralisante tem como base uma mentira. E se você procurar a verdade, vai desmascarar essa mentira e vai se libertar desse medo. Jogue fora esse agente abortivo hoje mesmo e receba as palavras que Deus diz a Josué: ser forte e corajoso. A Bíblia diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Reinhard Hitler explicou sobre isso de uma maneira que nunca vou esquecer. Jesus já venceu e ele nos chama para esse ringue quando o inimigo já está rendido e diz para nós: agora é a sua vez de vencer. E aí nós só damos o último golpe, mas Jesus já deixou o inimigo completamente sem chance de reação. Eu e você não precisamos temer e nem sermos experts em MMA. Jesus já venceu aquilo que nós temíamos e que sozinhos não conseguiríamos. E Ele quer segurar em nossa mão e junto conosco dar um golpe fatal no adversário. Como quem lutou foi Ele, nós acabamos nos tornando mais que vencedores. O nosso braço foi levantado como vencedores após Ele ter vencido por nós. Entende essa profunda verdade? Ande nela. Sem entender e crer nessas verdades, você jamais experimentará a vida plena. O prazer de Jesus é vencer através de cada um de nós, mas para isso não podemos mais viver uma vida baseada no medo. Ele nos deu todas as razões para termos uma vida cheia de coragem. Amém? Perguntas para reflexão. Você observa em você esse sentimento de medo? Explique. 2. Você consegue saber onde ele começou a atuar em sua vida? 3. Que áreas de sua vida o sentimento de medo paralisante já prejudicou? Explique. 4. Alguma vez o medo que você sentiu foi tão grande que acabou acontecendo o que você temia? Explique. 5. Que dicas importantes você aprendeu neste capítulo para vencer o medo? 6. O que você entende sobre o verdadeiro amor lança fora todo medo? 7. Você acredita que em Cristo pessoas medrosas podem se tornar fortes, corajosas, vitoriosas? Você deseja ser uma dessas pessoas? 8. O que mais lhe chamou a atenção neste capítulo? E assim eu termino mais um dia e amanhã, se Deus permitir, estaremos no capítulo 13, tá bom? Espero você amanhã. Deus já nos abençoou. Amém?